graça e paz, queridos. Bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da nossa lição de hoje é O Reino de Ezequias. Eu vou repetir. O título da nossa lição de hoje é O Reino de Ezequias. O nosso texto bíblico, ele está no segundo livro dos Reis, capítulo 18, né? O capítulo todo. E segundo livro dos Reis, capítulo de número 19. Então, eu convido você, no nome de Jesus, abra sua Bíblia, abra sua mente, meu irmão, e sobretudo, amados, abra o seu coração. Eu não vou ler os dois capítulos, mas eu vou ler o capítulo 18, do versículo 1 ao versículo de número 12. Diz assim: E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se achegou ao Senhor, não se apartou de após ele, guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim, foi o Senhor com ele para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde as torres dos atalaias até a cidade forte. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou. E a tomaram ao fim de 3 anos, sim, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. E o rei da Síria transportou a Israel para a Síria e os fez levar para Ala e para Abor, junto ao rio Gozã, e as cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transpassaram o seu concerto e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram, nem o fizeram, palavra do Senhor. Meu irmão, escute só o que eu vou te dizer aqui antes de apresentar os objetivos da nossa lição. Essa lição, ela é impactante, amados. É uma lição forte, porque retrata o que nós estamos enfrentando nesses dias atuais, né? Com uma diferença: o posicionamento do líder Ezequias, que é completamente diferente do comportamento dos líderes atuais. Estamos vivendo dias sombrios, né? Tempos trabalhosos. Estamos sendo afrontados como igreja, como o povo de Deus foi aqui. Mas, irmãos, Ezequias, nesse texto, ele nos mostra como atravessar um tempo difícil, um tempo trabalhoso, como atravessar um momento de afronta,
sem negociar os princípios da palavra. Essa é a lição. Nós temos 3 objetivos para hoje. Primeiro é apresentar o íntegro reinado de Ezequias. Segundo é sinalizar as afrontas de Senaqueribe. Olha que foram muitas afrontas, meu irmão, coisa pesada. E terceiro é registrar o fim de Senaqueribe. Esses são os nossos objetivos. Pois bem, queridos, veja só, o reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. O seu governo foi justo, reto, honesto e, como diz a palavra, agradou aos olhos do Senhor. Ele fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus. A partir da destruição dos ídolos de Judá, Ezequias, ele reestruturou todo o sistema religioso, o que, na verdade, culminou num grande avivamento, meu irmão, para o povo de Deus. Então, o primeiro ponto da nossa lição de hoje fala do justo reinado de Ezequias. Quando você pega a palavra, para ler, e você se encontra com segundo livro dos Reis, capítulo 18 e 19, você se depara com um reformista. Essa é a verdade, porque Ezequias foi um reformista. Ezequias, ele instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém. A palavra de Deus diz que ele reuniu os sacerdotes, meu irmão, levitas. Ele propôs uma aliança com Deus. Eu quero que você pare um pouquinho aí, porque esse ponto, ele é importante, meu amado. O que eu disse foi que nós estamos atravessando tempos sombrios, tempos trabalhosos, tempos difíceis. Estamos sendo afrontados, Essa é uma verdade. O conselho, meu irmão, vamos começar por aqui. O conselho para não negociarmos princípios está aqui, já nesse início aqui. Fazer o que Ezequias fez. Esse deve ser o posicionamento das lideranças atuais. Ezequias, ele reúne os sacerdotes, ele chama os levitas e lhe propôs uma aliança com Deus. Isso está, 2 Crônica 29, do 4 ao 11. Irmãos, eu quero que você preste atenção nisso. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. Meu irmão, Deus já está falando com a gente, hein? Ezequias não incentivou o povo de Deus a ir para as ruas, levantar bandeiras, vestir camisas e gritar. Ezequias não incentivou o povo a fazer passeata. Diz a palavra que ele trouxe os sacerdotes, os levitas, e o ajuntou na praça oriental. Ele disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundície. Cara, meu irmão, pegue essa visão. Era isso que as autoridades eclesiásticas deveriam fazer, irmãos. Devem fazer nesse momento difícil que nós estamos atravessando. É juntar os seus obreiros, é juntar os seus levitas, sabe? E buscar a santificação, é tirar do altar toda e qualquer imundícia mesmo. Olha
Olha como é que ele começa, e a palavra de Deus, ela diz assim: porque nossos pais transgrediram, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, eles voltaram as costas, também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, e nossas filhas, e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora, me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor. Meu irmão, fala comigo. Será que não era isso, não é isso que Deus está esperando das lideranças? Que a liderança reúna a igreja para um concerto. Aí ele falou assim: com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Meu irmão, agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para os servirdes, e para serdes seus ministros, e para queimardes incenso. Então veja, meu irmão, esta aliança, que Ezequias conclama o povo a fazer, incluía uma reforma, meu irmão, radical no comportamento e na espiritualidade do povo. Meu irmão, Deus já está falando com a gente, hein? O rei mandou destruir os altares, meu irmão, os altares pagãos, reabrir as portas do templo, restabelecer as ofertas e os sacrifícios. Caramba, meu irmão! Restituir os ofícios sacerdotais e ainda celebrar a Páscoa do Senhor. Aleluia! Irmão, deixa eu dizer algo aqui. A despeito aí de tudo isso, o que mais se destaca na atitude de Ezequias é que ele, a palavra do Senhor diz, ele se chegou ao Senhor, não se apartou após, ele guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim, meu irmão, o rei Ezequias tinha um coração como? Disposto a fazer a vontade de Deus, ali no reino de Judá. Olha que coisa linda. Por isso ele reuniu os sacerdotes, os levitas, a liderança, para reconhecer, meu irmão, o verdadeiro estado pecaminoso da nação. Poxa vida, meu Deus do céu, irmão, será que esse não é o caminho, hein, meu? Será que esse aí, meu irmão? Eu acredito, sabe? Melhor dizendo que esse é o caminho, Olha o que diz 2 Crônicas, nós acabamos de ler agora. Olha a aliança que Ezequias, irmãos, chama o povo a fazer. Ezequias, ele tinha um coração quebrantado, e por isso, eu chamo também ele de reformista. Outra coisa que nós vemos nesses 2 capítulos maravilhosos é a purificação dos lugares sagrados, meu irmão. Com a convocação ali de Ezequias, os sacerdotes, os levitas se reuniram e se prontificaram a purificar a casa do Senhor. Meu Deus do céu, irmão amado, a faxina, cara, estava começando por onde? A faxina estava começando pela casa do Senhor, meu irmão. Olha o que diz 2 Crônicas 29, 3 e 5. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes, os levitas, e os juntou na praça oriental e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora
e santificai-vos a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, e tirai do santuário toda a imundície. Meu irmão, retiraram, diz a palavra, e jogaram fora, meu amado, todas as coisas impuras que estavam no templo. Restabeleceram o culto, os sacrifícios, tudo isso, meu irmão, conforme o quê? Conforme o que dizia a lei de Moisés. Isso é que é bacana, isso é que é bacana, isso é que é maravilhoso. A purificação foi tão completa, meu irmão, que no relato do segundo livro de Crônicas, né, capítulo 29, versículo 18 e 19, a palavra todos, ela é repetida muitas vezes no mesmo texto. Ou seja, nada ficou de fora. Nada. Tudo foi purificado. Glória a Deus, meu irmão, glória a Deus. Outra coisa que nós vemos é a adoração nacional, porque a fim de estabelecer o culto, né, a Deus, Ezequias, ele faz o que? Ele convoca os maiorais da cidade para estarem aonde? Na casa do Senhor. Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para reconciliação de todo Israel, meu irmão. E foi nesse momento, sabe, de muita comoção, que o rei e os seus assessores e toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor. Meu Deus do céu, irmãos, como Deus fala comigo, meu coração, sabe? Olha o segredo aí para atravessarmos esse tempo difícil, meu irmão. Está aí, está tudo aqui, meu irmão. Foram para a casa do Senhor, e se dobraram diante do Senhor. Imagina essa cena, irmãos. Imagina todo Israel dentro do santuário, dentro do templo, todo Israel com boca no pó, meu irmão, clamando pelo socorro que vem do alto. Veja, eles não estão clamando por um socorro que pode vir, né, da caneta de alguém, que pode vir de uma autoridade humanamente falando. Não! Todo Israel se prostra dentro do santuário, diante do Senhor, meu irmão. Que cena maravilhosa! Uma nação inteira, meu irmão, se prostrando e adorando aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Meu Deus do céu! Glória seja dada ao nome do Senhor. Além de toda a reforma, meu irmão, Ezequias também mandou celebrar a festa da Páscoa, porque há muito não se via. 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 1. Todos, meu irmão, foram convidados a participar, inclusive as tribos do norte. Cara, escute o que eu vou dizer aqui, no nome de Jesus. Vencer batalhas espirituais só com armas espirituais, meu irmão. Vencer batalhas espirituais só com armas espirituais. Depois que Ezequias se dobra diante do Senhor, meu irmão, a palavra diz que houve um grande ajuntamento de pessoas em Jerusalém. Depois que Ezequias, os sacerdotes e os levitas oraram pela cura e santificação do povo, meu irmão, o negócio pegou fogo, cara. Pegou fogo.
a convocação do rei Ezequias, né, ao povo para santidade, adoração a Deus e amplas reformas espirituais ocasionou um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento, melhor dizendo. Eu vou repetir, cara. A convocação de Ezequias ao povo para a santidade, adoração a Deus e amplas reformas espirituais ocasionou, meu irmão, meu irmão, um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Ezequias, vou estar repetindo isso aqui sempre, porque isso tem que entrar no nosso coração. Não convocou o povo para gritaria na rua. Não convocou o povo para levantar bandeiras partidárias na rua. Não convocou o povo, meu irmão, para a violência na rua. Ezequias convocou o povo à santidade, aleluia, a adoração a Deus e a amplas reformas espirituais. Ah, meu Deus do céu, irmãos, houve um impacto espiritual tão grande que ao voltar para casa, diz a palavra de Deus, o povo destruiu as estátuas dos falsos deuses, rompeu de verdade com a idolatria. Meu Deus do céu, meu irmão, Deus ainda levanta líderes para promover verdadeiras reformas espirituais, meu irmão. Eu creio que Deus pode levantar uma liderança para promover verdadeiras reformas espirituais. Aí está o segredo, meu irmão, sabe? Aí está o segredo para não nos dobrarmos diante das afrontas de Senaqueribe. Aí nós temos o segundo ponto da nossa lição, que fala Senaqueribe, né, invade Judá. E aqui nós vamos falar justamente sobre as ameaças. Meu irmão, porque o Império Assírio, ele estava em franco crescimento. Ele havia invadido várias nações do norte, né? Inclusive Israel. Israel também foi levado para o cativeiro. Agora, Senaqueribe, rei da Síria, achava, meu irmão, que poderia fazer o mesmo com Judá. Foi então que ele resolveu, né, expandir o seu poderoso exército para sitiar Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias, visto que ele havia se rebelado contra o governo assírio. É o que nós lemos, né, no capítulo 18. Mas se você for em 2 Crônicas, capítulo 32:1, isso está muito mais claro ainda. Esse levante de Ezequias, né, para esse posicionamento de Ezequias diante do rei da Síria. Então, durante o cerco ali de Jerusalém, Senaqueribe, por meio dos seus oficiais, usou como estratégia intimidar, irmãos, e difamar Ezequias. O afrontamento, né, e o afrontamento da grandeza do seu Deus, é o que está em 2 Crônicas. Essa foi a estratégia dele. 32, do 10 ao 15, que diz: assim disse Senaqueribe, rei da Síria, em que vos confiais vós, que vos ficais nas fortalezas em Jerusalém? Porventura, não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Cara, o cara tinha muita convicção, meu irmão, que o Senhor iria tirá-los daquela situação. O rei tinha, o líder tinha muita convicção. E ele diz:
Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante do único altar vos prostrarei, e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós? Olha o que ele diz: o que eu e os meus pais fizemos a todos os povos da terra? Porventura, puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquela terra livrar a sua terra das minhas mãos? Qual é, de todos os deuses daquelas nações que os meus pais destruíram, que pode livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe dei crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem do reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Olha a estratégia de Senaqueribe, meu irmão. Intimidação, difamar Ezequias e afrontar a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Não é essa afronta que nós estamos vendo nos dias atuais? Como seu propósito, na verdade, era abalar o moral do rei e do povo. Todas essas injúrias, irmãos, elas foram pronunciadas em hebraico. Olha que coisa tremenda. Outra coisa que nós vemos é o temor do rei Ezequias, meu irmão. Caramba! Porque as ameaças dos assírios, né, pasmaram Ezequias, e o medo, ele se espalhou por toda a corte de Judá. O que levou o rei a fazer o quê? Consultar o profeta Isaías, meu irmão. Se você for em Isaías 37, do versículo de número 1 ao 7, diz: e aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, cobriu de saco de pano grosseiro e entrou aonde, irmãos? Aonde ele entrou? Mais uma vez, na casa do Senhor. Na casa do Senhor, irmão. O segredo está na casa do Senhor. Aleluia. E o rei enviou, olha o que diz a palavra, a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de saco de pano grosseiro, Isaías, filho de Amós, o profeta, e disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de vitupérios, de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e a força não há para os da luz. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para o vituperar com palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze oração pelo resto que ficou. Versículo de número 5. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhe disse: assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor: não temas à vista das palavras que ouvistes, com as quais o servo do rei da Síria de mim blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra, e vou-ei cair morto a espada na sua terra. Meu irmão, caramba! A palavra do profeta para Ezequias foi tremenda. Descanse teu coração, fique tranquilo. Continua fazendo o que você está fazendo. Continua aí buscando a santificação. Continua buscando o renovo espiritual. Continua em adoração com o povo, porque é o que vou fazer o negócio acontecer, meu irmão. Deixa eu te falar algo. A palavra dele foi de vitória para o povo de Deus. E aqui nós aprendemos, meu irmão, que a obediência a Deus não é sinônimo da ausência de problemas e enfrentamentos, sabe, como muitos acham por aí. Porém, a mão protetora
do Altíssimo nunca deixa o seu povo desamparado, meu irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu irmão, sabe por que o povo está perecendo? Ele não está perecendo por causa da esquerda ou da direita. Ele não está perecendo por causa do rombo, né, que deixaram aí no cofre público. O povo não está perecendo, meu amado, por falta de emprego. Não é isso, não. O povo está perecendo por desconhecimento das Escrituras. Porque quando Ezequias, meu irmão, começa a colocar tudo em prática que Moisés tinha ordenado, meu Deus do céu, meu Deus do céu, aí a coisa começa a acontecer, meu irmão, de uma forma extraordinária. O terceiro ponto da nossa lição, amados, fala da oração do rei e o livramento do Senhor. Escute o que eu vou dizer aqui. Quando eu falo de oração, me referindo a Ezequias, irmãos, eu estou falando de uma oração confiante. Meu irmão, ele não fez aquela oração que será que vai, será que não vai? Melhor dar um jeitinho aqui, eu vou até orar, mas vou dar um jeitinho aqui para ver se coloca a balança em equilíbrio. Vai que não funciona aqui, funciona ali. Não. A oração de Ezequias é uma oração confiante. E nós temos como líderes que somos aprender a fazer a oração confiante, meu irmão. Porque, olha só, para intensificar ainda mais a estratégia do medo, o rei assírio, diz a palavra, que ele enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias. Escute isso. 2 Crônicas 32, versículo 17. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Olha, irmãos, caramba, ou seja, a afronta, ela era gritante, sabe? Ele queria causar o quê? Medo, pânico, não só em Ezequias, como no povo. A mensagem exigia a rendição de Israel, ou seja, de Jerusalém. Mas o rei Judá, ele faz o quê, meu irmão? O que fez o rei de Judá diante daquelas afrontas, daquelas ameaças? Ele pega as cartas, meu irmão, e apresenta as cartas diante do Senhor e orou. Irmãos, ele fez uma oração fervorosa. Isaías 37, do 1 ao 7, meu irmão, se não aprender agora com Ezequias, irmãos, não vamos aprender mais nunca. Olha o que diz a palavra. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, cobriu de saco de pano grosseiro e foi para onde mesmo, hein? Para a praça pública? Para a Praça dos Namorados? Para a Terceira Ponte, para Copacabana? Avenida Paulista? Que fez o líder? Diz a palavra que ele rasgou as vestes, cobriu de saco pano grosseiro e entrou na casa do Senhor, meu irmão. Oh, meu Deus! Mais uma vez Ezequias, ele corre para a casa do Senhor, porque ele sabe
Ele sabe perfeitamente que tudo vai acontecer quando ele se dobrar diante do Deus de Israel, na casa do Senhor. Ele sabe que é no templo que tudo acontece, meu irmão. Ele sabe disso. E diz a palavra: e o rei enviou a ele aqui o mordomo e Sebe no escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de saco de pano grosseiro, a Isaías, filho de Amós, o profeta, e disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, vitupério, de blasfêmia, porque chegados são os filhos ao parto, a força não há para os dar à luz, porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabizag, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus, vive para o vituperar com palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido? Faze oração pelo resto que ficou. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías, e Isaías lhe disse: assim direi ao vosso amo, assim diz o Senhor, não mais, irmãos. Essa palavra é para a liderança atual, meu irmão, desses dias. Eu ouvi muito, sabe, líderes midiáticos, sabe, dizendo assim: temos que fazer alguma coisa. Olha isso. Porque se não fizermos hoje, amanhã talvez não possamos mais falar com liberdade do Senhor, meu irmão. Cara, que doideira, meu irmão. E aí, quando eu ouvi isso, eu fiquei pensando: peraí, para tudo. O medo é de quê realmente? O medo é de não poder falar mais de Jesus. Não, ninguém nesse mundo, nem o inferno, consegue frear a igreja viva do Deus vivo. Ninguém. Isso foi comprovado com as crueldades de Roma, meu irmão. Nem as crueldades de Roma conseguiu paralisar a igreja, fazer com que a igreja deixasse de anunciar Cristo. Então, que medo é esse? Talvez, eu fiquei pensando, seja o medo de perder a visibilidade. Talvez seja o medo, meu irmão, de deixar de ser adorado pelos seus membros, né, os seus seguidores. Talvez seja medo de deixar o altar. Talvez o medo seja esse, porque medo, meu irmão, de deixar de falar de Jesus, isso nunca vai acontecer. E a palavra aqui, irmãos, é justamente essa para mim e para você. Não temais, Isaías disse, não temais, à vista das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Eis que porém nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e falo-ei, cai morto a espada na sua terra. Você vê, irmãos, perfeitamente, nessa oração, Ezequias faz o quê? Ele agradece a Deus, ele declarou a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Ele apresenta as afrontas de Senaqueribe, pedindo ao eterno Deus Todo-Poderoso que os livrasse daquele ímpio. Essa foi a oração do rei. Foi isso que o líder Ezequias fez diante das afrontas de Senaqueribe. Sabe, irmãos? Aí, depois que ele entra no templo, se dobra diante de Deus e faz essa oração confiante, o que diz a palavra, meu irmão? Que o próprio Deus, ele vai confrontar o rei. Deus, ele usa o profeta Isaías para confrontar o rei Ezequias e mostrar, irmãos, que estava com ele sim. O Senhor disse
que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe. Meu irmãos, nós precisamos confiar mais no Senhor. Olha o que diz 37 de Isaías, versículo 6. E Isaías lhe disse: assim direi a vosso amo, assim diz o Senhor, não temas, não temas, vista das palavras que ouviste, com as quais o servo do rei da Síria de mim blasfemaram. Ou seja, o rei, irmão, escute isso, Ezequias tinha que entender que a blasfêmia, né, as ameaças, as afrontas que vinha de Senaqueribe não era contra eles, as afrontas não eram para eles. Senaqueribe não estava afrontando o rei Ezequias e o povo de Deus. Isso ele tinha que entender, isso nós temos que entender quando sofremos a ameaça do diabo, do inferno, de Satanás, seja de quem quer que seja, de onde venha, que a ameaça não é direcionada a nós, meu irmão. A ameaça, ela é direcionada ao Senhor. Ezequias tinha que entender isso. Aquele ímpio havia afrontado e blasfemado do verdadeiro e único Deus, meu irmão. Diz a palavra, rapaz. Diz a palavra, meu irmão, que naquela mesma noite, escute isso agora, sem que Ezequias usasse qualquer arma, eu vou repetir, sem que Ezequias usasse qualquer arma, diz a palavra que o Senhor dos Exércitos enviou um anjo, meu irmão, aleluia, e de uma só vez 185 mil assírios caíram, durinho, paralisados, infartaram. O fim de Senaqueribe não poderia ser mais trágico, meu irmão. Diz a palavra, 2 Crônicas 32, dá uma lidinha aí, versículo 21. Ele foi assassinado pelos próprios filhos. Meu Deus do céu, irmãos. O posicionamento do rei Ezequias, um posicionamento espiritual. Volto a repetir. A nossa luta, irmão, não é contra carne e sangue. Para vencer batalhas espirituais, somente com armas espirituais. E Ezequias só venceu porque ele usou as armas certas, meu irmão. Só venceu por isso. Agora preste atenção no detalhe, irmãos. O que aconteceu, na verdade, foi resposta à oração de Ezequias a Deus. Que coisa linda! Que coisa linda, meu irmão! Sabe, que coisa linda, que coisa tremenda! Eu quero concluir dizendo o seguinte, meu amado. A lição é que ninguém pode afrontar e zombar do Todo-Poderoso sem ficar impune, meu irmão. Ezequias, ele nos deixa uma grandiosa lição. Que lição é essa? Deus sempre ouve os sinceros de coração. Deus sempre ouve aqueles que nele confiam de verdade, sabe? Deus sempre ouve os que confiam nele mesmo diante do medo e da insegurança. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, te guarde. Que essa palavra, assim como falou comigo, ela fale contigo. Quem vence as nossas batalhas é o Senhor.